Vamos lá. Nossa pregação de hoje, o nome dela é O Povo da Fé. Episódio 41. Aí vocês que vão nos acompanhar pela internet, me siga lá no Instagram, PR Mocelin. Fazer o jabá, né? Porque lá no YouTube está crescendo, então vamos falar para eles irem para o Instagram também. Porque às vezes eles não têm achado, você acredita nisso? Não sei se é o capeta ou se é o Mocelin, que é difícil de escrever, né? Porque já escreveram Mocelin, Mussolini. Falei, Mussolini não, pelo amor de Deus, faz isso não, gente. Enfim. Então, PR Mocelin com 2 L's. N no final. Você vai me achar lá. Põe aí, né, gente? Para eles aí, né? Depois, né, o Lucas? É, Lucas? Vamos lá, então, gente. Eu vou pregar sobre Êxodo. E eu vou ler para vocês Hebreus 11, porque eu acredito que aqui está uma definição do que é fé, exemplos de fé. E o livro de Êxodo, tudo que aconteceu ali, aconteceu por conta da fé. Aquele povo foi um povo que creu em Deus. E as coisas também que não aconteceram no momento que o povo deixou de crer. Vamos lá então, Hebreus capítulo 11. Aqui, eu tenho lido na nossa versão Almeida século 21 aí, né? Mas eu adoro a revista atualizada, já expliquei para vocês, eu uso as duas. E vamos lá, Hebreus 11, 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. E ele vai dar uma lista de atos grandiosos feitos pela fé. Verso 7. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Gente, na Bíblia, versão Modernetes, tem essa parte aqui que ele condenou alguém. O que é isso, gente? Condenou? Não pode isso, não. Pode? No século 21 pode falar um negócio desse? Verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Verso 13. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam-se estrangeiros e peregrinos na terra. Verso 23. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se, porque confiavam em si mesmos, e a fé é isso, é confiança em Deus. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Verso 32. E que mais direi, pois me faltará tempo para eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo. Uma possível menção aí a Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha e não foram queimados. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos em guerra, vitoriosos, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito,
para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Eu não sei se você notou, mas aqui há dois grupos aqui, distintos e unidos pela fé. Você tem um grupo de gente descrita aqui, que pela fé orou e conseguiu vencer o próprio fogo. Você tem um grupo de gente aqui, que pela fé ora e tapa e fecha a boca de leões. Mas o mesmo texto diz que pela fé teve gente que foi engolida por leões, que foi queimada, que foi cerrada ao meio. Você tem aqui um grupo de gente que pela fé venceu o mundo, pôs o mundo para correr. Mas você tem aqui também neste texto pessoas que pela fé viram o mundo vencê-las. Esse é o meu tema hoje, a fé. E eu quero tentar mostrar que, diferentemente dessa separação que tem sido feita no meio evangélico, onde parece que você tem que escolher a que tipo de grupo você vai pertencer. Ao grupo daqueles que creem que Deus faz milagres, ou ao grupo daqueles que creem quando Deus não faz milagres. O grupo daquele que crê que Jesus ressuscita mortos, e o grupo daquele que crê apenas que Deus concede força para a gente suportar o luto. Eu acredito que a gente não precisa estar em nenhum dos dois grupos. Eu acredito que a gente precisa ser como Hebreus declara. A gente tem fé para ressuscitar mortos, e a gente também tem fé para suportar o luto. A gente tem fé para operar milagres, para que Deus opere milagres, mas a gente também tem fé quando nenhum milagre acontece. A gente tem fé para ver o sofrimento sendo transformado, para ver o sofrimento sendo superado, arrancado. Mas a gente também tem fé quando o espinho fica ali, para suportar as dificuldades. Nós não temos que cair em nenhum desses grupos. Nós temos é que ter a fé bíblica. E a fé bíblica, ela crê que os montes podem sair de um lugar ao outro. E ela também crê quando o monte cai em cima de nós. Hoje eu não vou expor um texto em específico de Êxodo, mas o livro, um dos temas do livro, que é a fé. Um povo escravo no Egito, que foi sustentado no deserto por Deus de maneira miraculosa, tudo aconteceu de maneira miraculosa, e foi conduzido até a sua Canaã celestial. Essa é a nossa história. Israel é sim uma figura do povo de Deus, da igreja hoje. Nós também estamos aqui neste deserto, porque essa vida, por mais próspera que você venha a ser aqui nesta vida, ela é sempre um deserto, não é a nossa morada. Isso aqui, para nós, é uma tenda, não é a nossa residência fixa de forma alguma. De forma alguma. Estamos também neste deserto, chamado este momento, esta existência, rumo à nossa Canaã celestial. E assim como os discípulos, como o povo de Êxodo, o povo de Deus, venceu, superou, suportou suas dificuldades por meio da fé, é assim também que nós devemos viver. Então, meu primeiro princípio devemos viver pela fé. Quando Deus chama Moisés lá no deserto, Moisés estava esmigalhado, era um homem quebrantado, 80 anos de Deus trabalhando em Moisés. E ali, naquela circunstância, onde Moisés cuidava das ovelhas de seu sogro, Deus se revela a Moisés, e Moisés crê. Moisés crê que com um cajado ele pode enfrentar a superpotência da época. Moisés crê que sozinho ele podia enfrentar o exército de Faraó. Ele teve fé. E ele vai então até o povo de Deus. Ele joga a vara se transforma em cobra. Ele toca na água, a água se transforma em sangue, diz o texto, o povo crê. O povo crê. E como eu li para vocês aqui, o povo creu para passar pelo Mar Vermelho. O povo creu ao celebrar a Páscoa. O povo creu. O povo creu. A fé é isso. A fé é isto, a confiança em Deus a despeito de nossas fraquezas. Israel era um povo escravo, sem poder bélico nenhum, não havia uma arma, uma espada, nada, um arco e flecha. O povo não tinha nada. Moisés tinha um cajado. Eles não tinham um prestígio social, eles não tinham um exército, eles não tinham nada. Nada. Moisés vai apenas com um cajado, com um povo formado por escravos, para enfrentar uma superpotência com um exército bem armado. É óbvio que aquele povo só tinha um recurso: Deus, olhar para cima. Isso é fé.
Fé é crer que nós podemos fazer algo que é muito maior do que nós, do que as nossas capacidades, aptidões, recursos e circunstâncias. É crer que podemos ir além, como diz Davi, com o meu Deus eu salto muralhas. Com o meu Deus eu desbarato exércitos. É não olhar para si, olhar para Jesus. Eu estava lendo um livro chamado Fora de Série, e neste livro que é contado aquela pesquisa, a famosa lei das 10.000 horas, eu não sei se você já ouviu. E há um capítulo inteiro falando dessa lei das 10.000 horas, que uma pessoa se torna especialista em algo a partir de 10.000 horas. Enfim, mas neste livro há outras pesquisas interessantes. Uma pesquisa que foi feita com famílias classe média, rica, nos Estados Unidos, e famílias mais pobres, americanas. Pesquisadores ficaram longos meses com essas famílias, o tempo inteiro com essas famílias. E a conclusão deles, é óbvio, a conclusão deles era que aquelas famílias mais ricas, mais abastadas, o ambiente era um ambiente diferente, onde se exigia mais, onde se dava mais oportunidades às crianças. E por isso as crianças conseguiam lidar melhor com, por exemplo, ao ir ao médico. O filho do rico, ele já chegava, ele perguntava, ele dizia, olha, eu estou com este problema, o que eu faço? O pai já o instruía no carro. E os pesquisadores falavam assim, olha, veja-nos como um animal de estimação, ignore-nos. A gente está aqui, apesar que não foi boa, né? Porque os animais de estimação não são ignorados hoje. Mas enfim, veja-nos como um cachorrinho aqui. E eles viam tudo isso. E o pai, num trajeto, dizia para o filho, olha, chegando lá você pergunta para ele, o que você tem? Pergunta para ele por que é assim e tal. Enquanto que os filhos das famílias mais pobres já se enclausuravam. Chegavam diante de uma autoridade ou de alguém, eles ficavam em silêncio absoluto. E aí eles constataram, olha, esse ambiente cultural diferente, os valores, influenciavam. Ora, isso é óbvio, isso é muito facilmente verificável. Eu lembro de algumas pessoas, quando o shopping daqui saiu, foi lançado, inaugurado. Aí eu perguntei, fulano, você não vai? Ele falou, não, lá não é para mim. Vergonha, porque eu sou pobre e tal. É verdade, o ambiente que a gente nasce nos influencia muito. Eu, por exemplo, tive um pai que me dizia, olha, eu dormia num Fusca. Eu morei na favela da Rocinha. E aí eu olhava, meu pai, 2, 3 restaurantes que ele construiu. Eu falei, gente do céu, eu não posso ser vagabundo, gente. Como é que eu vou ser vagabundo, meu Deus do céu? Talvez você não teve um ambiente assim, de estímulo, de desafio. Talvez você plantou tudo de errado na sua juventude. Você não construiu nada até aqui. Nada. Não houve um ambiente de desafio, de estímulo. E talvez você possa se sentir assim, não dá para eu fazer. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro. Não dá, para mim não dá. Pare de olhar para você, as suas limitações. Levante cedo, dê duro, creia em Deus. Creia que o milagre pode acontecer, que Deus pode fortalecer você, que Deus pode abrir portas onde não há portas. Creia! A fé é isso. Lembra de Gideão e dos 300? É claro que Deus, a vitória do povo seria a vitória de Deus, Deus que abençoaria o povo. Mas Deus vem e diz, olha, há muitos soldados aqui. Vocês poderiam ser tentados a achar que foram vocês que venceram. Claro que será a minha bênção sobre vocês, não importa o número de soldados que vocês tenham. Mas vocês podem ser tentados a achar que foram vocês. Por isso, vocês vão ficar com poucos soldados, ficaram com 300 apenas, para enfrentar um exército, como diz o texto bíblico, que era como a areia que estava na praia, inumerável. E eles venceram. Com 300, é claro que eles não tinham dúvida alguma de que foi Deus. Deus é especialista em fazer isso conosco muitas vezes, em nos colocar em circunstâncias que a gente fala, poxa, que coisa. Isso aqui ou Deus faz ou Deus faz. Não é, eu não tenho outra alternativa. Eu preciso definitivamente de um milagre. Um povo pequeno, fraco e pecador, com um Deus grande, poderoso e justo. Essa é a história de Êxodo. Essa é a nossa história também. A história do Deus que escolhe os que não são. A história do Deus que escolhe aqueles que são incapazes, rejeitados, desprezados, para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Isso é fé. Isso é fé. Fé é essa crença de que, apesar das dificuldades, dos inimigos, em Cristo Jesus, nós podemos ir além
de nossas limitações. Não interessa se em nossas famílias, em nossas casas, era um ambiente de ignorância, era um ambiente de bebedeira, era um ambiente totalmente negativo. Você não precisa olhar para si e para o seu histórico. Você pode escrever uma nova história e crer que Deus pôde pegar aquele povo com um cajado apenas e fazer com que aquele povo fosse triunfante. Deus também pode nos levar além de nossas limitações. Segundo, fé na eternidade. Um tema muito recorrente na Escritura é que nós somos peregrinos nesta terra. Somos estrangeiros, não somos daqui. Não temos residência fixa neste lugar. É a história de Êxodo. Lá em Êxodo, eles não fixaram residência. O templo deles era uma tenda. Era uma tenda. Por quê? Porque ali não era o lugar da residência e da habitação deles. Eles eram nômades ali. Eles não fizeram uma plantação, uma lavoura, de maneira alguma. O alimento era um maná, que apodrecia no dia seguinte. Não dava tempo. Ora, se aquele lugar não era o lugar de residência deles, não havia necessidade de ter lavoura. Tudo apontava para isso. Ali não era o lugar daquele povo. Era passageiro. Passageiro. É a nossa história também. Paulo disse o seguinte aos Coríntios: o tempo se abrevia, de modo que aqueles que se casam sejam como se não casassem. Aqueles que se utilizam deste mundo sejam como se não se utilizassem. O que Paulo quer dizer com isso? Usar do mundo, mas não como se não se utilizasse. O que ele quer dizer? Paulo, em primeiro lugar, não está dizendo que as coisas materiais, que a natureza, as coisas deste mundo são ruins ou más em si mesmas. De maneira alguma, não é isso. Por exemplo, a Bíblia declara que os céus proclamam a glória de Deus. Eu estava andando de bicicleta ontem ali, eu acho que é Caminho dos Pilões, né? E aí parei lá no pico do monte lá, e ali a nossa região aqui é um vale, mas ali o lugarzinho bem assim, cercado de montanhas, um lago lá embaixo, verde, um ipê amarelo lá no meio, eucaliptos, tudo isso no seu devido lugar. O verde, você sabe, o verde ele tranquiliza. Imagine se tudo fosse preto, rosa, você ficaria cansado. Então o verde tem esse elemento aí de tranquilizador. Então eu olho aquilo e penso, os céus proclamam a glória de Deus, isso aqui remete à ordem, à unidade, e o temperinho de leve ali do amarelo. Só um temperinho. Um ipê amarelo. Equilíbrio. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas aí, quando eu estou na praia, aí há outra característica de Deus ali. Quando você olha o mar, a sensação é de infinito, grandeza. Os céus proclamam a glória de Deus. A matéria não é ruim. Ela não é ruim, ela não é nem negativa, nem neutra. Ela é boa. Deus, ao criar toda a matéria, disse, é bom, muito bom. Paulo, então, ao dizer aqueles que se usam deste mundo como se não se utilizassem, não está dizendo que as coisas são ruins, que nós devemos fazer algum tipo de pacto de pobreza. Não, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, as coisas deste mundo, as coisas materiais são boas em si mesmas, mas elas são tão boas que você pode se apegar tanto a elas que em alguns momentos você pode negligenciar a verdade, a justiça e o amor por conta delas, por conta dessas bênçãos. Então ele diz, tenha as coisas, mas como se você não as tivesse. Alguns exemplos disso, de maneira bem prática. Eu espero que não, mas parece que a cada dia se torna mais eminente que seremos perseguidos a nível de morte, de prisão. Me parece mais claro. Um amigo Wesley, lá do Burke, me mandou um documento de uma igreja lá de São José. A igreja entrou no cartório para regularizar a igreja, fazer o estatuto social, a ata. E o artigo 3 deles dizia, não, aqui na nossa igreja, não iremos membrar
homossexuais. E não faremos casamentos homossexuais. Eles não estão com isso querendo dizer que as pessoas gays não podem vir à igreja, ouvir o evangelho e se arrepender. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, uma pessoa que declara, não, eu sou gay e quero ser cristão, não quero parar com isso. E quero ser membro aqui. Que eu não vejo que há algo errado nisso. É em relação a isso que eles estão dizendo. Então eles dizem, não pode se tornar membro e não faremos casamentos homossexuais. Foi rejeitado. Não aceitaram. Vocês devem ter me ouvido falar, vocês devem se lembrar do Jorge Linhares. Só falou isso, um homem é um homem. O Ministério Público caiu em cima dele. Ana Paula Valadão, enfim, alguns mais aí. Eu fui em Ubatuba, gente. Ubatuba. Em Ubatuba, banheiro unissex. É unissex que fala, né? Sei lá. Tenho agora o todice, né? Meu Deus. Gente, banheiro unissex em Ubatuba. Porque você sabe, o interior geralmente é mais conservador. Essas desgraças demoram um pouco mais para chegar lá. E eu estou lá numa sorveteria que eu conheço desde que eu era garoto. Eu ia lá quando eu tinha 12 anos, meu Deus do céu. Nem era sorveteria na época, era apenas churrascaria, enfim. Nossa, vocês estão me ouvindo aqui. Será que vão ouvir? Às vezes ouvem, né? Eu falo as coisas sem pensar também. Que se dane, o problema é seu também. Que absurdo. E aí, veja bem. E aí, eu fico pensando em mim, no meu caso. Nossa, Deus tem abençoado tanta gente. No YouTube, aqui. E aí eu fico tão feliz com isso. E aí um dia o cara fala, peraí, mano, se você continuar pregando isso aí, nós vamos te prender. Olha, vamos desmonetizar seu canal. Eu falei, nossa, mas pera, agora que está entrando dinheiro ali no canal, não faz isso não. É ruim o dinheiro entrar? Não é de forma alguma. Mas use como se você não usasse. Tenha como se você não tivesse. Porque pode ser que amanhã você não vai ter mesmo. Claro, igrejas moderninhas não precisam se preocupar. Eu acho que igrejas como a nossa, você deve se preocupar. Deve se preocupar. Aquele povo estava ali sabendo, isso aqui não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Não é que odiamos isso aqui, nós amamos. Eu amo esse país, com todos os defeitos que tem. Adoro este país, é uma bênção. Amo dizer que sou brasileiro. Amo dizer que adoro futebol. Espetacular. Mas, ainda assim, não somos daqui. Somos imortais. Somos da Jerusalém celestial. Isso aqui não significa nada em última instância. Nada. A luz da eternidade é pequeno. O que fazemos aqui para a glória, isso sim é importante. Agora, este mundo vai ser enrolado como um pergaminho. Paulo diz, quando este tabernáculo se desfizer, está vendo? É tabernáculo para ele, o próprio corpo dele é um tabernáculo. Tudo aqui é tenda. Nada de ficar extremamente apegado e fixado aqui. Use e use mesmo. Não é pecado. Fique feliz e alegre. Porque eu sei, em alguns meios evangélicos, por conta de uma resposta à teologia da prosperidade, se cria uma atitude muito negativa em relação às coisas materiais, cometendo o mesmo erro que aconteceu lá na época de Constantino. Não. Não respondemos à falsa fé com incredulidade. Não respondemos o amor ao dinheiro com ódio pelo dinheiro. Não. Ficamos felizes com as coisas que Deus nos dá. Paulo, por exemplo, ficou muito feliz. Ele fala para seus discípulos, eu fiquei sobremodo alegre quando vocês enviaram dinheiro para mim. Na tradução está um pouco mais rebuscado, mas é isso que ele disse. Eu fiquei muito feliz quando vocês enviaram dinheiro para mim. Fiquei muito feliz. Muito feliz. Então nós também ficamos. Nós também nos alegramos com as coisas deste mundo. Nós nos alegramos com a comida que Deus nos dá. E tem coisa... Gente, essa é uma coisa boa, né? Essa é uma coisa boa. Ficamos felizes quando Deus nos dá recursos e podemos desfrutar com a nossa família e com os nossos filhos. Mas usem como se vocês não fossem usar. Nós estávamos reunidos lá em casa e aí falei, olha, gente, aqueles planos não vão acontecer mais. Algo material, um imóvel, não vai acontecer mais. Mas eu não gosto disso. Começou o motim lá em casa. Começou o motim. Não, mas... Todos, né? Em motim.
Não, mas não é isso. Nós gostamos do que Deus nos dá. E é isso que nós podemos agora. É isso. E nós vamos ficar felizes e vamos ser felizes onde Deus nos colocar. Use das coisas como se você não usasse. Porque pode ser que amanhã você não vai usar mesmo. Terceiro e último princípio. Fé para chegar ao destino. Aguenta aí este tema, que lá no finalzinho você vai entender. Que eu não estou fugindo do texto, não. Fé para chegar ao nosso destino. O que é fé? Fé é crer que Deus faz milagre ou crer nele quando não há milagre algum. Fé é crer que Deus é poderoso para retirar o sofrimento ou fé é ter força o bastante para suportar o sofrimento. Fé é dizer ao morto que viva ou fé é não esmurecer quando um parente que amamos morre. O que é fé? Você notou que a minha pergunta é uma falácia argumentativa? Ela é uma falácia. Ela está errada. É pilantragem. Se eu perguntasse assim para vocês, você torce para o Palmeiras ou para o Corinthians? Qual o erro da pergunta? Porque há outros times. Há vários times. Mas ao fazer essa pergunta, eu induzo você a achar que há apenas essas duas opções. É exatamente esta pergunta que é feita em muitos meios evangélicos hoje. É uma pergunta falaciosa. E aí, você é daqueles que crê que Deus faz milagre? Ou você é daqueles outros que não crê que Deus faz milagre e crê apenas que Deus dá força para enfrentar as dificuldades e os momentos que não há milagre algum? É falaciosa. Porque neste grupo aqui de Hebreus, nestes dois grupos aqui, nós vemos pessoas que conquistaram coisas pela fé, que venceram inimigos pela fé, e temos um outro grupo que foi vencido pela fé. Temos gente que colocou o exército em fuga, como diz o texto, e teve fé, para crer que Deus poderia fazer isso. Deus dar força para que eles pudessem vencer exércitos maiores. O texto diz isso. Mas o texto também diz de que gente teve fé para ser cerrada ao meio. Nós não temos que escolher o grupo que vamos pertencer. Nós temos é que ficar com a Escritura e ter fé que Cristo pode ressuscitar morto, com a mesma intensidade que temos fé para suportar o luto. Temos que ter fé para acreditar que, por exemplo, nós podemos lutar sozinhos, nós que queremos aí que fazer homeschooling, sem recursos, sem pessoas ao nosso lado. Podemos crer que Deus pode abrir portas onde não há porta, vencermos as nossas batalhas. Também temos fé se Deus, por algum motivo, falar que não, vocês serão perseguidos por conta disso. Mas parece que você tem que optar em que grupo você vai fazer parte. Você frequenta algumas igrejas que lá eles pregam apenas sobre milagre e determina ainda, né? Eu determino, né? É assim que fala. Eu determino. Eu fico pensando, eu lembro de participar dessas loucuras, e aí está lá um cara, né, um pastor, dizendo, vem Espírito Santo, eu determino. Eu falei, ô louco. Aí eu fico imaginando Deus lá sentado no trono. Ele está dando ordem para mim, esse cara. Determine, vai, você vai ser curado. E chegam a dizer assim, você não pode orar, Deus, faça a tua vontade, porque aí você não está tendo fé, já que Hebreus declara a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você está tendo dúvida quando você fala, Senhor, se for a tua vontade, cura, salva, transforma, abre portas onde não há. Está vendo? Você está sendo incrédulo, você tem que determinar. E aí tem esses grupos aí que praticam uma fé errada, e aí, em resposta a isso, como geralmente nós seres humanos tendemos a responder uma heresia com outra heresia, e aí você vai neste grupo de cá, e eles determinam que o seu filho será curado, eles determinam que a sua família inteira vai ser salva. E aí você vai no outro grupo e o pastor responde a isso de uma maneira incrédula. Ele nem quase acredita que alguém pode ser salvo. Ele nem mais acredita que o evangelho salva e pode ir além, e pode mudar culturas. Ele nem acredita mais nisso. Nem acredita mais. Você
vai em um grupo de igrejas e parece que a pregação é só sobre Moisés passando pelo Mar Vermelho e o Abraão que prosperou. Mas aí você vai a um outro tipo de igreja e a pregação é só sobre os discípulos que foram torturados, sabe? Porque fomos cerrados ao meio e tal. E é só esse tipo de pregação. Ora, o que a gente deve fazer é o que Paulo fez. Quando Deus colocou um espinho na carne, mesmo sabendo que Deus usa os espinhos para nos transformar, Paulo não orou, manda mais, que está pouco. Manda mais. Não. A gente, diante do sofrimento, sempre ora, Deus, livra-me. Deus, supre as minhas necessidades. Abençoa o meu trabalho. Salva o meu filho. Sim, eu fiz errado, eu o criei de maneira incorreta. Mas tem misericórdia. Salva. Eu sei que o Senhor pode fazer o impossível. Ora, Paulo, com a mesma fé que ele orou e mortos ressuscitaram, com a mesma fé que ele se armou de coragem para enfrentar o mundo inteiro, foi a mesma fé que o ajudou a capacitá-lo a suportar o espinho que Deus não quis tirar. Foi a mesma fé, com esta mesma fé que ele aceitou a sua morte, dizendo, olha, combati o bom combate. A minha vida já está sendo oferecida como libação. A mesma intensidade que ele viu curas, o evangelho progredindo, ele suportou seus inimigos que o traíram, que o jogaram na cadeia. Ele teve fé no dia do êxito, no dia das bênçãos, no dia das curas, no dia do progresso do evangelho. Ele teve também fé quando todos o abandonaram. Nós não temos que escolher, nós temos é que ter fé para crer que Deus faz milagres e também ter fé quando os milagres não acontecem. E aí, em Filipenses capítulo 1, nós temos uma boa ilustração do que eu estou dizendo. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, estava preso. Mas aí ele diz assim, as coisas que me têm acontecido têm contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas? As coisas ruins. A sua perda, ele, ao invés de abrir a boca, orar e crer que seria salvo e retirado da cadeia. Claro, ele deve ter orado também. Mas ele também creu enquanto permanecia preso. E ali ele diz, aqui, nessa circunstância de aparente derrota, o Evangelho não está preso. O Evangelho não está. E ele declara então assim, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Foi mais ou menos assim que a gente tentou também lidar e eu aconselhei os pastores de nossa igreja. No dia que decidiram, eu não obriguei nenhum deles a abrir, mas eles também quiseram abrir, mesmo contra o decreto. E aí eu falei para eles, olha, irmãos, não se preocupem. E o culto deles era primeiro que o nosso ainda, né? O nosso começa na quinta, o deles na quarta. Eu falei, não se preocupem, porque o que pode acontecer conosco? Pense bem, se vocês forem presos, vai ser uma maravilha. Pensa nisso. Vai ser. Porque Deus sempre usa essas coisas. E eles me ouvindo ali. Como vocês vão fazer primeiro, eu acho que a chance de vocês serem presos é maior que a minha. Mas era verdade, o conselho era verdadeiro. Falei, olha, vamos fazer o que a gente acredita que é o certo. É só isso que a gente tem que se preocupar. E é claro, eu orava, Deus da glória, faz com que as autoridades não vejam, os homens não liguem para nós, aquele povo é insignificante. Faça qualquer coisa. Faz um milagre. Se o Senhor não fizer esse, faz o outro então, de me dar força diante de perdas. Mas eu não sei o que vai acontecer, que tipo de milagre o Senhor vai fazer. Quer pela vida, quer pela morte, quer pelo livramento, quer pela prisão, eu não sei qual tipo de milagre o Senhor vai fazer, mas alguma coisa o Senhor sempre faz. Sempre, sempre e sempre. Aqui, em Hebreus, o que há em comum em relação a esses dois grupos, tanto em relação ao Davi, que morre em ditosa velhice. Olha como que Davi morre. Um palácio adorado por todos. Tem que ficar falando isso, né? Adorado no sentido de, não de adoração a Deus, tá?
amado por todos, reverenciado por todos. No fim de seus dias, Davi estava muito velho. E aí, sabe o que o povo teve de ideia para esquentar Davi? Vê se pode isso, gente. Pegar uma mulher virgem, linda, novinha. Brincadeira. E Paulo? Não, Paulo não tinha virgem, não. Paulo tinha 2 gorilas romanos ao seu lado antes de que ele foi decapitado, antes de ser decapitado. 2 homens com finais totalmente diferentes, mas chegando ao mesmo lugar. É pela fé, a fé é o meio que chegamos ao nosso destino. E não importa como cheguemos lá, alguns de fusquinha como Paulo, alguns numa Ferrari como Davi. No final, a luz da eternidade, até o trono de Davi, será como papel de pão. Um trono de papel de pão, comparado com a glória eterna. É por isso que Hebreus também declara o seguinte, sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Deus havia dito a ele, sai de sua casa, de sua parentela e vai para uma terra que eu vou mostrar a você. Eu vou dar a você. Ele peregrinou lá, ele esteve lá, ele chegou lá, ele conquistou aquela terra. Partiu sem saber aonde ia, para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Habitando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Eles chegaram ao lugar que Deus havia dito. É aqui o lugar que eu vou dar a vocês. Mas eles disseram, não é. Não é. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão entendeu que aquela Jerusalém, que aquela Canaã, era só um símbolo da Jerusalém celestial. Porque, gente, leite e mel lá naquele lugar, difícil, hein? Já foi lá? Leite e mel. Abraão diz, ok, isso aqui é maravilhoso, esse lugar que Deus nos colocou, mas é só um símbolo. O nosso lugar mesmo, a nossa morada é celestial. É nesse sentido, então, que Hebreus declara, todos eles morreram sem obter as promessas. Morreram vendo-a de longe. Por quê? Porque a promessa maior era essa, que o nosso destino é nos encontrarmos com Deus. Nós nascemos para isso, como diria Agostinho. Tu nos criaste para ti mesmo e nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Neste caminho, alguns vão colocar exércitos em fuga e alguns cristãos serão subjugados por exércitos estrangeiros e malignos. Alguns, como Daniel, vão orar e a boca do leão vai se fechar. Alguns outros, como a história da igreja primitiva nos mostra, foram devorados por leões. Mas no final, há uma coisa em comum em relação a todos esses grupos aqui, todas essas pessoas. Fé. Tanto fé para realizar grandes coisas, quanto fé para suportar os sofrimentos e as dificuldades. Ou seja, eu e você, hoje, não importa o que aconteça, nós podemos ter a certeza plena, Deus está conosco. A mão dele é sobre nós. Mas não é proibido que oremos para que exércitos sejam colocados para correr. De início, é isso que devemos fazer. Quando o espinho estiver na carne, ore para que Deus o retire. Ore para que Deus capacite. Ore pela sua casa. Ore pelo seu cônjuge. Ore pelo seu filho. Ore pela nossa cidade, para que o evangelho avance, para que mais e mais vidas sejam salvas, para que igrejas sejam estabelecidas. Ore pela sua empresa, para que Deus abençoe seu trabalho. Ore. Creia. Creia que Deus está no controle. Creia que o que Ele fizer será bom. Mas ore. Nada tendes porque não pedis. Pedis e dar-se-vos-á. Mas, se diante de dificuldades e muitos nãos de Deus, algumas coisas nos faltarem, não se preocupe. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer pela morte, quer pela vida. O Senhor Jesus será glorificado através de nós. Você crê? Vamos ficar de pé?